Que linda esta música, Até Tocar os Céus. Eu fico muito feliz, os arranjos, o seu conteúdo, a sua inspiração, muito linda essa música. Até Tocar os Céus. Nós somos profetas dessa geração. Então, não adianta você que está me assistindo aí e os que vão de assistir depois, vamos tomar consciência que nós somos os profetas dessa geração. Deus espera que nós nos ponhamos no lugar que Ele quer que nós estejamos. Então vamos orar nesse instante. Eu quero nesta hora orar, e já vi ali o pedido da Maria Menezes, que ela pede oração pelos seus pais que estão de Covid, e por todos, talvez a irmã Maria Menezes está representando tantas outras famílias que estão lidando com Covid-19 em sua casa. Aí o pastor Otávio, o pastor Everlasio Bastos com a sua esposa Marcelina, seu filho, e tantas outras pessoas. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por descobrirmos pela Tua Palavra que nós somos os profetas dessa geração. Apesar de sermos homens e mulheres falhos, e que somos formados do pó e da cinza e, Senhor, fracos, e a gente precisa de que Tu nos encha do Teu Espírito. Assim como Tu fizeste no começo, fizeste o homem do pó e depois sopraste nele o fôlego de vida. Só assim eles puderam sobreviver. E nós hoje, como profetas dessa geração, precisamos, Deus, que Tu sopres o Teu Espírito, para que sejamos, Senhor, esse instrumento que Tu queres que sejamos. E agora, Senhor, aqui Tua filha, Maria Menezes, ela pede oração pelos seus pais que estão de Covid. Eu te peço agora que mande uma bênção de cura, de restauração para os pais da Tua filha. Pastor Otávio, pastor Everlasio, a cantora Celina Bastos e mais seus filhos que estão também doentes de Covid. Amado Deus, entra com providência e abençoe cada vida desses que estão nos assistindo e aqueles que nos vão assistir depois nos vídeos que ficam no YouTube e também nas demais redes sociais. No nome de Jesus, eu te agradeço. Eu quero nesta hora, antes de saudar aqui os nossos amigos, registrar com prazer o aniversário do natalício do nosso auxiliar, cooperador efetivo, um dos mais efetivos da nossa igreja aqui em São Gonçalo dos Campos, o irmão Josiel. Josiel, parabéns pelo seu empenho, a sua dedicação na casa do Senhor. Os anos que cheguei aqui e vejo esse homem empenhado, dedicado, sempre atento ao som da igreja. Ele é líder do departamento de som da igreja, também toca na banda. Gente, olha, eu fico muito feliz com a tua presença na igreja, Josiel, e imagine Deus. Então, parabéns, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você continue sendo essa pessoa prestativa, essa pessoa ativa na igreja. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para todo sempre. Quem fala aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, América do Sul. As nossas saudações para todos os amados irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, aqui do estado da Bahia, também Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, o Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Brasília, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão. Em todos esses estados temos assistentes dessas nossas lives. E eu fico assim, feliz. Deus abençoe. Muito obrigado a vocês pela assistência de vocês. Se não fosse vocês,
eu não estaria aqui fazendo essas lives, entendeu? Então eu tenho uma gratidão a Deus e sempre, todo dia depois da live, eu vou ler todas as mensagens e oro antes de dormir, eu faço oração por você. Deus vai abençoar a sua vida e fazer dela um instrumento. E também essas lives já passaram para a fronteira. Nós já estamos no Portugal, estamos na África, no país de Angola, África, nos Estados Unidos, estamos na Argentina, no Chile, no Equador, olha, e no Japão também, nos Estados Unidos, na cidade de New Jersey. A gente fica feliz e dizemos em inglês para os amigos que estão nos assistindo, thank you very much, thank you very much for your assistance just a moment. E para as pessoas da língua espanhola, muitas graças, que Deus les bendiga por você estar nos assistindo todos os dias. Muitas graças, Deus les bendiga muitíssimamente. Hoje mudamos um pouco na temática, né? E Deus me deu essa palavra hoje de manhã quando eu orava, as desculpas que os crentes usam no seu dia a dia. Bom, desculpa é assim, ó, todo mundo dá desculpa. Eu acho que ninguém escapa. Ninguém escapa dessa prática, às vezes daninha, às vezes benéfica. Quando você erra, é benéfica. Mas quando você se exime do compromisso de fazer o que tem que fazer, ou não quer se expor, a desculpa é daninha. Mas vamos ler aqui o texto bíblico que está em Romanos capítulo 1, verso 19 a 22. Diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Muito bem. Vamos ver aqui agora o que é que se entende por desculpas. O significado de desculpas são pretextos ou motivos ou justificativas que alguém apresenta para se livrar de um assunto, de uma situação, ou também se livrar de outra pessoa. A gente não tem tempo para trazer aqui todos os tipos de desculpas que se usa no dia a dia. Eu botei no dia a dia porque se tornou uma prática, é uma prática mesmo. Todo mundo tem desculpa a dar. Ou também, desculpa é quando apresentamos aquelas desculpas tão inusitadas que logo de cara todo mundo entende que não passa de desculpas esfarrapadas. Você sabe o que eu estou falando, né? Desculpa também é o ato de reconhecer um erro e se retratar. Aí, essa desculpa aí é admissível, é correta. E esse é um dos motivos pelos quais conseguimos viver socialmente, saber aceitar e pedir desculpas. Essa é uma das formas de manter relações e permitir acordos. Então, essa parte aí é boa, porque a gente machuca, melindra, persegue o nosso interlocutor. Interlocutor é aquela pessoa que convive conosco dessa linha intermediária, essa linha interpessoal. É comum haver os erros. Então, nesse caso aqui, as desculpas são admissíveis, mas aquelas outras que todos nós sabemos que não passa de uma desculpa esfarrapada, aqui para nós, o povo da rua, são terríveis. Pois bem, o que a Bíblia fala sobre as desculpas?
Entendemos que a prática de dar desculpas é tão antiga quanto o homem. Não tem como você ficar sem elas, não. Não existe. Ó, tá assim, ligadinho ao homem, desde quando ele foi criado. As desculpas começaram com o primeiro pecado que foi cometido conforme descrito em Gênesis 3, verso 11 a 13. Deus perguntou-lhe, mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus perguntando a Adão. Você conhece a história? Eu estou limitando aqui por conta do tempo. Ao que respondeu o homem, a mulher que tu me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Só faltou foi a serpente também dar sua desculpa. Porque, segundo Flávio Joséfo, a serpente naquele tempo falava. Por isso foi o instrumento que Satanás usou para tentar Eva. Felizmente, porque, olha só, o homem se regozijou, ficou feliz. Todos sabem disso, quando Deus trouxe a mulher linda, essa obra-prima da natureza. Adão vendo-a disse, que coisa linda essa. Eu imagino como ele ficou. Beijou, abraçou. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa. Eu estou dizendo que ele abraçou, beijou, porque é uma das manifestações mais profundas que o ser humano tem para dizer que gosta de uma coisa. E naquele tempo o amor estava novinho em folha. Mas este mesmo homem que se alegou tanto com a vinda desta mulher, desse ser que ele nem conhecia, ele livrou a solidão dele. Lembra da lenda que ele ontem? Pois bem, então, este mesmo Adão está dando desculpas. Eu só comi porque a mulher que tu me deste, ela me deu, eu comi. Se não fosse ela, ou então, para Deus, se tu não me desses a mulher, ela não teria me oferecido, eu não teria comido. Então, a partir daí, todo mundo dá desculpas. Todo mundo utiliza desculpas. Que coisa, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Aí Tiago diz no capítulo 1, 13 a 15, que a gente, quando confessar o pecado, aí não tem que dar desculpas. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentada por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dar à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Presta atenção aqui. Tem muita gente que quando peca, culpa Deus. Tem aqui uma consulente que falou assim, Deus, para que Deus colocou lá no Éden aquela árvore? Afinal, como quer dizer assim, Deus foi malvado. Ele tinha colocado aquela árvore. Aí eu tive que explicar. Deus colocou aquela árvore porque quando Deus fez o homem, ele fez uma criatura moral. E não existe uma criatura moral sem o direito de escolher o que ele quer escolher. Entendeu agora? Aí tem gente que pensa que Deus foi malvado. Eu não conto as pessoas que já falaram comigo. Vem cá, Deus não foi, o senhor não acha que Deus foi malvado? Colocar aquela árvore ali para tentar Adão? Não, não foi. Deus mostrou, dessas todas podem comer, mas desta aqui você não pode comer, porque no dia que você comer, você morre. Você vai morrer. Tá vendo, gente? Aí vamos entender que Adão não era um autômata. O que é autômata? Aquele que apertando o botão, a máquina. O robô. Não é assim o robô? Você aperta o botão, ele atende as atividades que você programar. Então Adão não era. Adão era uma criatura moral. E a criatura moral tem 3 elementos que comprovam isso. Primeiro, a lei moral. Que todos nós temos dentro de nós. É o conceito de certo ou errado. Segundo, o livre-arbítrio. A liberdade para ir onde quiser.
Deus não vai colocar nenhum anjo ali para impedir, não vai lhe matar, não vai destruir, não vai vir terremoto, não vai vir relâmpago para lhe destruir. Não. Você vai fazer o errado, sabendo sim, você está escolhendo o errado. Quem colhe errado vai colher errado. Paulo disse que quem semeia carne vai colher corrupção. Deus não impede. E por fim vem a consciência, que é um elemento também característico do ser moral. É ela quem vai dizer, quando você fez errado, fez certo. Então ninguém pode culpar a Deus pelo que pecou. Espera aí, tá demais isso aqui, né? Então Tiago está dizendo aqui, quando ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta. Nem ele mesmo pode ser tentado pelo mal. Mas a desculpa está aí, bem relacionada intrinsecamente no homem, no ser humano. Lamentavelmente, a gente não pode fazer outra coisa. Agora temos que vigiar. Homem e mulher precisam vigiar, porque essas desculpas, está atrelada à natureza humana. Incrível, por incrível que pareça. E nós que somos servos de Deus precisamos ter cuidado aqui, Pois bem, agora o que a Bíblia relata sobre as mais inusitadas desculpas? Vamos ver aqui, eu vou citar aqui alguns exemplos da Bíblia de desculpas. Aí, para começar, nem Moisés, o grande homem de Deus, com quem Deus falava cara a cara, o camarada que foi a maior figura, o maior tipo de Cristo no Antigo Testamento. Foi ele que falou assim, Deus, vosso Senhor, levantará de entre vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. É esse homem aqui que eu estou trazendo aqui. E vamos ver aqui a desculpa esfarrapada que Moisés cometeu perante Deus. A história do chamado de Moisés para conduzir o povo de Israel para fora do Egito ilustra essa verdade. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, olha que absurdo, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de língua, pesado de boca, pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Eu li aqui Êxodo capítulo 4, verso 10 a 12. Ora, meus amados irmãos, o mais leigo dos irmãos de sua igreja, e que está aí nos assistindo, pode perceber a baita da desculpa e até esfarrapada a desculpa que Moisés está dizendo para Deus aqui. Pois a Bíblia diz que Moisés era versado em toda a cultura do Egito. Vejam que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 22, podemos ler. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. Preste atenção aqui. Você viu aqui na outra live que eu falei sobre o papel da mulher, das grandes realizações de Deus, do seu sobrenatural na terra. Vimos como Deus usou 3 mulheres, Joquebede, a mãe de Moisés, a Miriam, que era sua irmã, e a filha de Faraó. Foi através dessas 3 mulheres que Moisés foi parar no palácio de Faraó. Deus precisava que ele fosse instruído. E a cultura egípcia era muito famosa naquele tempo. E Moisés dominava, ele era expert na cultura do Egito. Mas olha só o que ele disse para Deus. Que desculpa esfarrapada Moisés deu para Deus. Eu sou pesado de língua, pesado de boca. Meu Deus do céu. E por aí vai. Se Moisés não escapou a essa desculpa esfarrapada,
Olha, eu e você precisamos de ter cuidado. Essas desculpas esfarrapadas, temos que não colam não. E Jesus mencionou outro caso em Lucas 14, verso 15 a 24. Olha só o que ele fala. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizendo aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começavam a excusar-se. Olha as desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Outro, aí só o segundo: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: vou parar um pouquinho aqui. Essa parábola se refere ao próprio Deus em relação ao povo de Israel. As bodas aí é o casamento de Cristo com a igreja, que nós vimos aqui na live do ano passado, as bodas do Cordeiro. Ó, e os convidados, quem são os convidados? Os judeus. O que é que João diz lá no capítulo 1 de João, no seu evangelho, verso 12? Veio para o que era seu e os seus não lhe receberam. Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz que a figueira verdadeira foi quebrada, porque não aceitou Jesus, não recebeu Jesus. Foi aí o Senhor Deus enxertou na videira verdadeira o zambujeiro bravo que somos nós, gentios. Mas olha aqui a rejeição deles. Comprei um campo e preciso vê-lo. O outro, comprei um junta de bois, quero lá experimentá-lo. E o outro, casei-me, portanto, não posso ir. Mas, gente, desculpas não é coisa nova, não. O que tem de gente aí desculpando. Agora, você que está me assistindo aí, quais são as desculpas com que você tem tratado com Deus? Hein? Presta atenção aqui. Vamos ter cuidado, gente. Vamos ter muito cuidado. Aí o Senhor, o dono da casa, ficou chateado, indignado. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem é esse povo? Nós éramos assim, cegos, aleijados, pobres e coxos. Entendeu? Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aqui vamos pensar aqui um pouco o que tem de pastor, que tem um dom de selecionar. Tem pastor que chega numa igreja, ele sabe quem é que são salvos, que não é. Que dom, eu não sei onde ele achou esse dom. Um falou assim: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Mentira. Olha aqui, o Senhor disse que quer a sua casa cheia. Mas tem pastor que tem um dom de cortar, tem um dom de excluir. Eu tenho dito nas igrejas onde eu trabalho que tem de crente malvado na igreja, presbíteros até, malvado, quer que o pastor exclua a todo custo. Um membro errou, ele quer que exclua. Eu já contei aqui, o pastor João de Oliveira, saudosa memória, que eu o conheci, foi um homem que morreu, depois ressuscitou. Ele, para mim, é um dos grandes mestres na teologia, da doutrina das coisas de Deus. Ele
contou que numa igreja onde ele trabalhava, tinha um presbítero que era tão rigoroso, ele não perdoava nada. Todo mundo que errasse, ele exigia que o pastor excluísse. O camarada era bom, bom de faca, bom de corte, bom de cortar. Guilhotina. E o pastor se via rodando com aquele homem. Só que um dia, aquele homem errou. Aquele homem pecou. E o pastor falou com ele assim, bom, agora chegou a sua hora. Não, pastor, não faz isso comigo não. Eu não. Não, você foi tão exigente com os outros, agora chegou a sua vez. O pastor teve que cortar ele. Teve que excluí-lo também, como ele queria que fizesse com os outros. E a Bíblia diz assim, ó, com a mesma medida que medides, sereis medido. E já contei também o caso daquele delegado que chegou na cidade e tinha um ferreiro. E o ferreiro fez umas cadeias e o delegado gostou, mandou encomendar que ele fizesse mais ainda resistente. E aquele ferreiro esmerou na sua arte, fez aquelas algemas tão poderosas, tão fortes, que ninguém conseguiria abrir. Acontece que depois que ele fez, o delegado pagou aquelas contas dele, ele também cometeu um crime. Sabe o que aconteceu, gente? Aquelas algemas que ele fez para ele mesmo, ó, teve que usá-las. E aquele ferreiro, quando estava ali com aquelas algemas, ele disse assim, se eu soubesse que eu seria um dos usuários dessas algemas, eu teria feito essas algemas mais fracas, que agora eu poderia rompê-las. Só que na igreja tem tanta gente que não pensa assim. Ele quer excluir. Aí ele disseram para mim, esse pastor aí não exclui ninguém, não. Não, eu não fui chamado para excluir. Eu fui chamado para salvar, para admitir. É tanto que quando tem uma moça da igreja que começa a namorar com um rapaz descrente, tem pastor que vai logo e exclui. Joga a moça no inferno. Eu não. Eu vou buscar o rapaz. E tenho sido muito bem sucedido com isso aqui. Em vez de eu excluir a moça, tem igreja que não tem rapaz. A moça, coitada, na fraqueza, é procurada por um rapaz do mundo. E ela, na fraqueza, ela acaba aceitando. Então vou excluir? Não. É melhor trazer um rapaz. Já fiz muito disso. E, olha, eu tenho um pouco perdido moças quando está nessa situação, porque eu vou atrás de um rapaz. É melhor ganhar o rapaz, porque eu ganho mais um em vez de perder mais um. Mas tem pastor que gosta de excluir. Tem pastor que exclui até no meio da rua. Tem pastor que exclui, não precisa nem sentar para saber se é verdade. Fofoca, fake news, ele já exclui. Eu conheci pastor que excluía até na Feira Livre. Teve um que excluiu no batismo nas águas. Ele convocou um batismo num tempo frio. E o membro estava meio cruzinho ainda, né? Quando ele mergulhou o camarada na água, levantou. Ai, que água fria danada. Está excluído. O rapaz estava saindo da água, tinha poucos minutos. Já saiu da água excluído. Aquele pastor excluiu. Então, gente, que Deus possa nos abençoar grandemente. Não é isso. Jesus quer a casa cheia. Vamos tratar o crente, o membro que erra, com carinho. Salvar aquela vida. Vamos pensar não só no erro que ele fez, vamos pensar na importância que ele é. Ele tem uma pessoa, ele tem uma família. Ele é um ser, ele é uma alma que foi ganha, foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Aqui o Senhor disse que ele quer a sua casa cheia. Sai pelos caminhos valados e obriga-os a entrar, ó, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia.
Portanto, se hoje Jesus chama você, esteja com o coração aberto e pronto para servir a Jesus. Tá bom? Agora vamos ver aqui, desculpa da hipocrisia. Tem muitas desculpas que é uma baita de uma hipocrisia. As desculpas são vastas entre os que preferem se ausentar da igreja. Ali só há hipocrisia, argumentam. Pensa só, ele está falando de hipocrisia na igreja e ele está sendo o quê? Quando ele diz assim, ali só há hipócrita. Ele diz, quando ele aponta com o dedo aqui, hipócrita, tem esses 3 dedos aqui, tem esse. Está apontando para quem? Para ele. Naturalmente, é inevitável que existam dissimulados na casa do Senhor. Vamos pensar que só tenha santo. Lá é uma casa, uma oficina, cujas peças estão sendo lapidadas pelo Espírito Santo. Somos imperfeitos em busca de um progresso que não tem fim, é contínuo. Somos os doentes que precisam de cura. Logo, a hipocrisia sempre passeará pelos corredores da igreja, até que sejamos mudados pelo poder da palavra. E o próprio Paulo, um dos mais experientes, que mais contribuiu para o bem-estar da igreja do Senhor na terra, ele falou assim, é necessário que haja entre vós as heresias, para que os sinceros se manifestem. Pastor que é puritano, pastor espiritualista, pastor perfeccionista, pastor legalista, que é a igreja pura, que tem. Não, ela está em processo de renovação. Quem tem que fazer esse trabalho aqui é o Espírito Santo. A nossa parte é pregar, ensinar a palavra, o resto quem faz é o Espírito Santo. Ok? Quando Jesus foi questionado pelos religiosos, porque ele comia e andava com os pecadores, ou pessoas de má fama, o Senhor foi acusado disso aí, né? Ele deixou bem claro, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Este chamado tem sido atendido por muitos ainda hoje. Só quem compreende que é estando juntos que somos melhorados, não usará a desculpa da hipocrisia para não frequentar a igreja. Sabemos que Cristo ama a igreja. Ele está edificando o seu reino sobre ela. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não poderão vencê-la, em outras palavras. Mateus 16:18. Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador e Senhor tem a vida transformada e começa a fazer parte do edifício espiritual que é a igreja. Mas tem gente que pensa que a igreja é dele. São detentores da igreja. Mas não é. O dono da igreja é Jesus. Okay. Então vamos ver agora as desculpas mais esfarrapadas usadas por muitos crentes para não irem à igreja. Eu não estou falando para descrente, estou falando para crente, gente. Infelizmente, podemos notar que muitos cristãos têm deixado de frequentar os cultos de suas igrejas, por diversos motivos, em todas as igrejas, Assembleia, Batista, Adventista, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus, Luterana, Presbiteriana, Casa da Bênção, até aquela igreja que botaram o nome de Cuspe de Cristo. Todo lugar tem crente que não procura desculpas. Então, listamos aqui abaixo algumas dessas desculpas que uma pessoa dá para não ir mais para a casa do Pai. Veja se você se incluir em uma delas aqui. Primeiro, um diz assim, não concordo, está todo mundo em pecado lá. Já viu alguém dizer isso? Que não vai pegar porque lá todo mundo em pecado? Já viu esse legalista? Esse espiritualista? Eu posso dividir aqui em 2 grupos.
Tem uns que estão dentro da igreja e tem uns que já saíram. Eu diz assim, um falou comigo assim, eu estou em casa, eu oro em casa, eu faço meus cultos em casa, estou melhor do que certos que estão lá dentro da igreja. Meu Deus, que mentira, cara. Essa absurda é essa. Você está dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor, se edificando, o camarada está em casa, não dá dízimo, não louva, não ora, ele está orando mais do que conversa essa. Quem vai admitir essa conversa? Esse é um grupo. Agora tem um outro grupo que está dentro da igreja. Eles estão na igreja e quando arguídos por alguém, ele diz assim, ó, não concordo com o que eu vejo lá dentro daquela igreja. Roupas curtas, cabelos cortados, as moças não respeitam a Deus. Olha, eles se acham donos da verdade e os mais corretos. Alguns já dizem assim, eu nunca traí minha mulher. São perfeitos. O outro grupo estão nas igrejas, sentados, em posição de destaque, de onde pode observar e se mostram contra tudo e contra todos por causa das roupas, cabelos ou coisas desse gênero. Alguns desses casos, eles ou elas nem entram na igreja. Viram meros espectadores. Eles estão no culto, não participam do culto, ó, só olhando as roupas das irmãs, o cabelo. É uma coisa séria. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, como diz aí em 1 João 1,8. Mas esses ficam ali, eles não participam do culto, não cantam, ficam somente olhando a vida dos outros. Esse segundo grupo aqui, formado por aqueles que não aceitam a liderança da igreja, é um segundo grupo. O pastor que está aí, frustrou a expectativa deles. Porque é normal quando chega um pastor na igreja, os membros criarem expectativas boas ou ruins. Às vezes a pessoa pensa que ele seria uma outra pessoa, e quando o pastor chega é outra coisa. O pastor dessa igreja não tem características físicas, morais, espirituais, culturais ou teológicas. É eles que dizem assim, ó. Então por isso que eles estão fora. Esse segundo grupo, esse não aceita a liderança da igreja, o pastor. Eles inventam tanta coisa para falar contra o pastor. E um diz assim, este aí não é meu pastor, não. Que coisa, né, gente? Mas Romanos capítulo 13, Paulo fala assim, ó, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Esse não aceita, não. Eles não estão na igreja porque eles não aceitam se submeter à liderança da igreja. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo está formado por pessoas magoadas. Tem muita gente magoada nas igrejas, ou fora dela. Tem uns que não vão mais para a igreja porque estão magoadas. Por que razão, pastor? Intrigas com algum irmão, às vezes por coisas triviais, como foi o caso de 2 dirigentes que foram escalados para dirigir um culto numa congregação um tanto distante, e os dois conversando, de repente uma cobra cruzou o caminho deles. É Jaracuçu, o outro não, é Cascavel, não, é Jaracuçu, e começaram a discussão. Olha, os dois iam conversando sobre Deus, até falando sobre a palavra do Senhor, de repente a cobra entrou no meio. É Jaracuçu, não, é Cascavel. Começaram a discutir, perderam o equilíbrio, zangaram, foram chegar na igreja zangados por conta de uma cobra, gente. E agora para dirigir o culto, ó, um joelhou-se para o canto, para o norte e outro para o sul. Mas antes de terminar, o mais humilde chamou, meu irmão, me perdoe aquela discussão que a gente teve com aquela cobra.
Eu quero lhe pedir perdão, eu não posso, a gente não pode dirigir o culto desse jeito que estamos aqui, nervosos e zangados. Me perdoe, irmão. Eu lhe perdoo, mas que era Jaracuçu, eu não abro mão. Então tem gente que se chateia por coisas mínimas. Tem gente que se chateia porque a cabeça é cheia de maldade. Tudo ele interpreta diferente. O que o pastor faz, ele interpreta de modo diferente. Isso aí cria mágoas. E eles ficam fora da igreja, não vão para o culto. Né? Isso, meu Deus do céu. E alguns falam assim, enquanto esse pastor estiver aí, eu não vou para a igreja. Já vi casos assim. Mas veja aí, esses aí dizem assim, eu em casa oro, eu canto louvores a Deus, mas está na igreja para encarar aquele pastor? Não. Veja o que Jesus falou no capítulo 18, verso 21 e 22 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, verso 21 e 22. Já pensou? Esses que ficam fora da igreja, se o pastor ficar 10 anos, você acha que ele vai permanecer firme depois de 10 anos fora da igreja? Um tição tirado do fogo, acontece o quê? Se apaga. Lamentavelmente. O quarto grupo de pessoas que estão afastadas da igreja é aquele grupo que diz assim, é melhor ficar em casa do que ir para a igreja. Tem gente sim que não está indo na igreja por causa disso. Ele pensa assim, é melhor estar em casa. É um tipo de espiritualismo, de casuísmo, de legalismo. Este aí faz isso porque ele não se sente bem na igreja. Conheço alguns casos de gente desse grupo que se sentava lá na frente. Olha bem isso aqui, ó. Ativa na igreja, participava de tudo, chegava cedo, participava dos louvores, das orações, mas veio o enfraquecimento. A ele que gostava de sentar-se na frente, foi parar no meio da igreja. Depois passou a sentar no último banco. Depois nem mais entrava na igreja. Quando ele chegava na igreja, ele estava lá fora, em pé, conversando com os porteiros. E depois de um tempo sumiu. Questionado do porquê deixou a igreja, ele respondeu, não me sentia bem lá. Deu para entender, gente? Como o esfriamento espiritual alcança as pessoas de tal forma. Isso aqui é sério, gente. Isso chama-se esfriamento. Vamos pensar aqui no vida. Vida. Vamos pensar aqui que Deus ordenou que a lenha devia queimar dia e noite para que o altar ardesse continuamente. Esfriamento espiritual. Entendeu? Então, tenha muito cuidado de todos que estão me assistindo. Tenha cuidado porque para você se esfriar da igreja, daqui para ali, gente. Tem gente assim. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, ó. E tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Então, não pode deixar a congregação. Se ela que tiver, não vai pensar que o culto é seu. O culto é para Deus. Ah, eu não gostei desse culto, eu não gosto. Não, o culto não é para você, não é para Deus. Em quinto lugar, tem um quinto grupo aqui, são os que dizem assim, ó, não vou para a igreja porque não aguento ver tanto erro. Isso aqui, gente, é demais. Este grupo aqui vira colecionador de erros. Ele vê erros em tudo. Nos tocadores, vê erro nos grupos musicais, vê erro na forma de dirigir o culto, vê erro na pregação. Nada ali tá valendo para ele. E Jesus já sabia
que estes comportamentos aconteceriam na sua igreja. Olha só o que ele falou. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, verso 3, 4 e 5. Quem tenta se desculpar para não ir à igreja está se comportando como Adão, se escondendo de Deus atrás das árvores. Na verdade, esse crente está morto. Esse crente que não está indo para a igreja porque está achando, vendo erro lá dentro da igreja, esse está morto. Morto espiritualmente, claro. Há muito tempo, ele nem sabe que está morto há muito tempo. Por isso perdeu o prazer de congregar, deixou de olhar para Jesus, para olhar a vida dos outros, e acabou morrendo na fé. Tem um exemplo de Pedro, lembra de Pedro? Que quando o Senhor veio aparecer à madrugada, ele disse, és tu, manda que eu vá. Então vem, Pedro. Aí ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, naufragou. Assim, tem gente que está olhando para as falhas, os erros da igreja. E qual é a igreja que não tem erro, gente? Não existe. A igreja é formada por homens e mulheres que têm pontos positivos e negativos. Então você que está aí, faça uma oração e reconheça que o problema não são as pessoas da igreja, e muito menos a igreja, mas se você. Não adianta dizer que não é porque é. Deus conhece você. O que você quiser ver na igreja, vai ver. É só você se dedicar a Deus, buscar o Senhor. Um dia você vai ver a glória de Deus brilhar. E aí você não vai ter mais esse pensamento de ver os erros dos outros. Um certo grupo aqui é o grupo que alega não tenho tempo. Tem muitos que não vão pegar porque não tem tempo. A desculpa é o tempo. Quem foi que nunca ouviu essa frase? Não tenho tempo. Eu ouço sempre isso aí. Esta é sem dúvida uma das desculpas mais frouxas, mais esfarrapadas que nós cristãos podemos dar para não irmos à igreja. Absolutamente, cada um de nós possui as mesmas 24 horas por dia. Cada um dá prioridade para aquilo que julga ser importante e prazeroso. Se a igreja é importante e prazeroso ir para a igreja, você vai despender tempo para ir lá. Quando, por exemplo, no verão, um dia de praia, sol, nos impede de frequentar a igreja, estamos deixando claro que o reino de Deus não é a nossa prioridade. Naturalmente, você não pode priorizar o culto no meio da semana para então pedir ou poder se libertar no domingo, mas não optar por nenhuma das opções evidenciar seus descaso em relação ao reino de Deus como cristão. A gente vê aí quando estou em Feira de Santana, na noite de Cerqueira, de manhã cedo, de sábado, de domingo, olha a quantidade de gente de bicicleta, fazendo Cooper, andando, meu Deus do céu. Eu penso assim, será que se as pessoas fossem crentes, elas estariam dando essa dedicação na igreja, orando? Claro que não. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, como está em Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Mas aqui tem o sétimo grupo que estão faltando os cultos. Esse grupo concomitantemente surgiu com a Covid-19. São tantos que dizem assim, eu sou do grupo de risco, não posso me arriscar. Ou seja, eu não posso ir para a igreja porque eu sou do grupo de risco. E não vem.
enquanto durar a pandemia, não posso ir. Alguém falou comigo assim. E eu não vou para a igreja para eu não pegar Covid. O outro falou comigo assim. Eu não vou para a igreja para não pegar Covid. Agora, vão para o mercado, vão para casas lotéricas, bancos, se metem em aglomerações das mais diversas. Não pegam Covid. Covid, mas na igreja pega. Faz lembrar aquele cidadão que, ao tomar conhecimento dos malefícios do Covid-19, decidiu não sair de casa, nem ele nem a sua família. Passavam todo o tempo do período de isolamento padecendo as privações, maiores privações, só com o fim de não se expor e não pegar Covid. No final do ano passado, o carteiro foi à sua casa entregar uma correspondência, aí pronto, todo mundo pegou Covid, mesmo sem sair de casa. Deu para entender, gente? Isso aqui é incrível. E tem gente que não vai para a igreja porque não quer pegar Covid. Mas não adianta, porque está pegando Covid até com a chegada do correio, do carteiro. Meu Deus do céu. É incrível. E finalizando, desculpas variadas. Podemos elencar aqui inúmeras desculpas que hoje afastam as pessoas da igreja. Algumas são, sim, muito reais e poderiam até justificar nossa falta de vontade de ir à igreja. No entanto, vamos à igreja por causa daquele que nos salvou e não por causa de pessoas. Isso aqui é sério. Um líder cujo testemunho é questionável não pode nos impedir de buscar a Deus. Certamente os de conduta contrária à palavra de Deus não permanecerão por muito tempo escondidos em seus disfarces religiosos, pois o próprio Espírito de Deus cuida e zela pela igreja. Portanto, queridos, sigamos e confiando no que diz a palavra de Deus, vamos congregar, vamos colocar de lado essas desculpas esfarrapadas. Enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando que Ele vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Cante comigo a face. Enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando que Ele vai chegar. Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear.
vai chegar. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Qual estou esperando o milagre aí? Ele vai chegar. Oh, cante comigo assim, eu sei que a cura, eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que o meu milagre vai chegar. Aleluia. Vai chegar. Vai chegar. Cante comigo assim, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. As desculpas se amontoam, são tantas, você viu aí. Eu apenas peguei algumas. Os cristãos dizem amar a Deus, mas é cada vez mais comum a ausência de muitos deles na igreja. E tem uns que estão na igreja e dizem assim, ai, que saudade eu tenho. A igreja antigamente era mais bonita, era mais abençoada. Será que a igreja? Vai você, porque a igreja é o prédio, mas tem a igreja espiritual que somos nós. Se a guerra está fria, lógico, começa do pastor, vai até o porteiro, todo mundo está frio, porque nós somos os membros da igreja. Mas você que está aí, sem frequentar, viver desigrejado, não é salutar. O próprio Jesus, a quem nós cristãos temos como modelo maior, ele frequentava a igreja. E você? Vai fazer o quê? Vai continuar sem você frequentar a igreja? Alegando o quê? Que não gosta do pastor, e quando o pastor estiver aí que você não vai? Entendeu? Mas ó, eu sempre tenho dito a quem está queixoso com o pastor que nem chuva, vem e vai. E a igreja tem que se portar como o sol. Está todo dia ali, ó. Volta para o seu lugar. Volta a congregar. Pai Celestial, obrigado, meu Pai, por essa tão rica oportunidade de adentrar a Tua Palavra. Senhor, essas desculpas que vimos aqui, sejam, Senhor, revistas por Teus filhos, aqueles que estão sem congregar. Tu és o Deus que podes fazer isso, pois Tu amas a todos, mesmo aqueles ingratos. Tu amas de coração, com todo o Teu amor. Abençoe essas pessoas que estão nos assistindo. E se alguma delas está sem congregar, Senhor, ajude que ela possa. Faça alguma coisa para elas poderem voltar para os seus lugares. Nos dá uma melhor compreensão, Senhor, da nossa postura como Teus filhos em relação àqueles que estão na igreja, Senhor. Tome nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Alega, povo de Sião. Obrigado, gente, pela assistência de vocês. O horário foi embora. Vai lá,
dê um like lá no YouTube, clica lá no sininho e me inscreve como está me seguindo. Também manda esses vídeos para os seus grupos. Deus vai abençoar grandemente. A paz do Senhor para todos e até amanhã.